Boa noite a todos. Começando aqui, esquentando os tamborins para mais uma live da Semana do Divórcio com Respeito. Muito animada, né, para a terceira live do dia. Ainda vamos ter muito mais lives interessantes ao longo dessa semana, com diferentes temas e com uma multidisciplinariedade muito importante quando a gente fala do divórcio com respeito. E eu vou aqui já chamar a minha convidada dessa noite, que é a professora doutoranda Ana Beatriz Bicalho. Eu vou esperar aqui ela para fazer a apresentação. E vamos lá, que eu vou convidar. Eu não tenho pedidos para participar, mas vamos lá. Ana Beatriz, você pede aqui para participar, não sei se você já entrou. O tema de hoje, Lana, é abuso patrimonial e financeiro. E o desafio aqui dessa live é trazer justamente, né, formas veladas e neutralizadas de desrespeito nesse momento do divórcio, qual o papel do advogado para identificar essa violência muitas vezes velada e os abusos patrimoniais e financeiros. Eu não estou conseguindo aqui adicionar a Ana. Boa noite, Oi. minha querida Ana, amiga, parceira. Quero fazer uma apresentação aqui, pessoal. Para quem não conhece, a Ana Beatriz, ela é advogada especializada em gênero e direito das famílias, doutoranda em direito público e prevenção social, professora da Médica Escola de Mediação do Rio de Janeiro e presidente da Comissão de Estudos de Gênero e Violência do IBDFAN-RJ. Ana Beatriz, boa noite. Quero aproveitar o início dessa live para fazer aqui uma super propaganda do livro da Ana Beatriz, recém-lançado, Pensão Alimentícia e Solidariedade Familiar. Novas ferramentas para o combate de desigualdades históricas, que eu tive a honra de prefaciar. Maravilhoso, fruto da dissertação de mestrado da Ana, e é a pessoa assim, mais gabaritada para falar desse tema. Estão dizendo que eu estou com áudio abafado, então vamos para o pano. Digam se melhorou. Acho que melhorou. Que vocês... que bom. Ana, queria começar essa live, né, falando um pouco da dificuldade e muitas vezes da gente diferenciar conflito de violência, né? Porque todo divórcio é uma relação conflituosa, mas muitas vezes, né, esse conflito não significa violência. E como que a gente diferencia uma relação conflituosa, um divórcio conflituoso, de um divórcio violento e principalmente, né, quando essa violência, ela muitas vezes é naturalizada ou invisível, né? Às vezes até para os próprios advogados, e que não têm uma formação, né, e um letramento. Então, queria já te provocar para você nos ajudar a identificar essa diferença.
Boa noite a todas, todos, todos. Obrigada, Renata, pelo convite. É sempre um prazer estar com você, minha eterna orientadora. Já aceitando aqui sua treta, eu acho que é bastante difícil realmente a gente entender originalmente qual é a diferença entre conflito e violência, né? O conflito, ele ocorre quando as pessoas, em ambientes plurais, dificuldades mesmo de se relacionamento, mas o conflito essencialmente é uma coisa fundamental para a evolução social. Você não tem como partir para novos direitos, criar novas expectativas e sem os conflitos. Foram os conflitos que trouxeram todas as que até hoje a gente tem como direitos garantidos, que é partindo dos conflitos que você vai adquirindo é, as nossas, vai aumentando os nossos direitos, aumentando as nossas asas, crescendo, né? Então, assim, o conflito, ele é inerente e ele pode ou não se transformar numa violência. Por quê? Porque você pode ter um conflito e não ter violência, e você pode ter violência e não ter conflito. E aí, por isso que é tão interessante a gente entender o conceito de violência. Tem um sociólogo, acho que é norueguês, chamado Johan Galtung, que escreveu um pouco sobre isso. E ele fala, ele diferencia a violência em duas formas: a violência direta e a violência indireta. A violência direta é a que a gente entende no nosso dia a dia como aquele que deixa marcas no corpo, né? Então a gente parte do princípio que quando existe uma violência, ela é sempre direta. Só que nós vivemos em sistemas sociais que têm tantas desigualdades e que vivem muitas formas de violência, né? E aí ele diferencia a violência direta da indireta para nomear que na violência indireta você vai ter a violência estrutural, a violência cultural, a violência institucional. E aí, qual é o ponto aqui? É porque a gente, as violências que não são diretas, a gente culturalmente tende a não vê-las, porque elas são tão aceitas que a gente não consegue identificá-las, né? Violência estrutural. A violência estrutural, por exemplo, não tem nenhum conflito. Quando a gente pode dizer que essa violência estrutural ela está nos sistemas onde as pessoas vivem à margem. Num país como o nosso, onde nós temos uma baixíssima representatividade de determinados grupos em espaços públicos, né? E a gente está falando de mulheres, pessoas racializadas, pessoas deficientes. Tudo isso são violências estruturais. Você não tem um agente necessariamente que está cometendo a violência contra alguém, mas a violência está lá. Por quê? Porque você cria uma marginalização. Então, é uma violência estrutural. Aí você tem a violência cultural. Num país como o Brasil, a violência cultural é super fácil de identificar, né? A gente ainda acha que determinadas piadas são só piadas, são extremamente. Algumas são racistas, outras são preconceituosas com outras questões contra a mulher, né? Piadas de loiras, e por aí vamos. E até as músicas, né? A gente muitas vezes acha que não tem nada demais, as músicas super ofensivas para determinados grupos. E a violência cultural e a violência estrutural, ela ajuda também ela está impregnada na violência institucional, que aí é quando chega nas instituições, dentre elas o Poder Judiciário, a advocacia. A gente não consegue enxergar que determinadas coisas são violentas e que elas continuam perpetuando essa exclusão de alguns de determinados lugares. Então, entender que violência e conflito não necessariamente andam juntos. Você pode ter a violência e não ter o conflito. Porque se você pode estar em algum lugar, olhar à sua volta e não ter uma pessoa de um outro grupo. Se você entra num lugar de poder, que todas as pessoas à sua volta, socialmente, num restaurante, são brancas e todas as pessoas que estão te servindo são negras, você tem uma violência estrutural. E não existe conflito.
O conflito, entretanto, ele pode existir sem necessariamente acontecer uma violência. Você pode ter uma discussão com uma pessoa e não necessariamente, quando o conflito acontece, ele escalona para uma violência. Porque a violência tem muitas nuances. Então, eu acho que entender que são coisas diferentes e que o conflito ele tem um lugar producente e que, na verdade, o conflito ele não se previne. Você acolhe ele, aprende com ele, escuta ele, tenta ajudar ele a ser encaminhado adequadamente. A violência você tem que tentar realmente interromper. Mas, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Num processo de divórcio, e muitas vezes numa relação onde, né, de gênero, e aqui partindo para o que a gente mais vê, né, que é um divórcio ainda hoje, obviamente, entre homem e mulher, essa violência que muitas vezes você está contando, que é neutralizada, porque a própria pessoa que vive nessa violência, muitas vezes ela não identifica essa violência. E aí ela chega num escritório e o advogado, ele muitas vezes também não identifica essa violência. Mas você acha que o que um advogado, né, poderia ou deveria atuar ou estar atento para identificar muitas vezes essa violência que não é aquela violência direta, mas a violência indireta, a violência neutralizada e a violência, que é para o tema onde a gente vai ir, né, a violência justamente patrimonial e processual. Então, eu não sei, né? E aí trazendo isso tanto para as pessoas, e aqui nessa live com a perspectiva de gênero, para mulheres, como identificar talvez esses sinais. E aí, não sei se você quer começar, minha pergunta começou para o advogado, mas também acho que ela é depois endereçada à pessoa que muitas vezes só se atenta para essa violência no momento do divórcio porque ela neutralizava aquilo naquela relação e às vezes por anos. Né? Eu tenho um caso em que é interessante porque o próprio judiciário fez essa pergunta. Mas você ficou casada com essa pessoa há 20 anos. Como é que agora você vai dizer, nesse momento, que você sofria alguma violência? No momento do divórcio? Olha aí, Né? é institucional. Pois é. Essa eu até, né, como advogada que tem algum letramento, consigo identificar. Mas às vezes, mesmo como advogada, num primeiro momento, eu não consigo perceber, porque a pessoa também não sabe que ela sofre violência. E às vezes isso só vai acontecer, né, depois dessa primeira entrevista e depois desse primeiro contato, e talvez a gente aprofundando certas perguntas que são necessárias nesse momento. Então, queria, assim, como uma advogada que tem essa vivência, você trazer aqui, tanto para as pessoas que estão ouvindo, sobre a perspectiva, né, do divórcio, de serem divorciandos, de estarem nesse momento, como para os profissionais, né, que estão aqui nos assistindo e que, obviamente, diante dessa violência estrutural, precisam, né, aprimorar seus olhares e suas lentes para também identificar essa violência, muitas vezes naturalizada e principalmente, né, no âmbito financeiro e patrimonial no momento do divórcio. Eu acho que você falou a palavra-chave, que é letramento, né? Eu acho que a gente culturalmente é treinado para naturalizar os homens no lugar de poder, muitas vezes achar que isso é uma meritocracia. As pessoas repetem isso acreditando que realmente os homens estão ali porque eles merecem, sem conseguir sequer visibilizar que eles saem alguns degraus na frente e continuam muitos degraus na frente na medida em que eles não têm várias atribuições que os homens brancos se livram de várias questões, né? Eles são. Então, assim, não é uma coincidência eles serem uma maioria no poder. As mulheres, elas, quando existe já um estudo que mostra que quando a mulher tem um filho, isso é como se fosse um meteoro na vida dela.
na vida profissional dela. Ela vai andar para casa 5 casas para trás. Então, e aí, enfim, 1 milhão de estudos. Mas voltando para a questão do letramento te ajuda a você entender muitas questões das estruturas de poder. Entender que as coisas não são como são por mérito. Existem sistemas e políticas que ajudam determinadas coisas a continuarem de determinada forma. E muitas vezes as próprias pessoas que são objeto de violência, elas também perpetuam esses discursos de violência, né? Muitas vezes você vê as mulheres não entenderem o que elas vivem. Eu diria que um dos trabalhos mais significativos que um advogado hoje tem é conseguir identificar uma situação de violência que o próprio cliente não percebe. E isso exige da gente esse estudo de entendimento de funcionamento social e de funcionamento das expectativas, dos papéis. Uma cliente num divórcio, eu não sei você, mas eu tenho reiteradamente pessoas que me mandam perguntas assim, mas eu só quero o que é meu, porque senão eu não quero que achem que eu sou uma interesseira. Mas você querer o que é seu não faz de você interesseira. Então, o lugar das mulheres, elas ainda sofrem muito julgamento, né? E a gente, às vezes, tem que entender isso. Eu acho que, para começar, por exemplo, às vezes, quando você está atendendo uma mulher, você chega ali, chega uma pessoa com uma história que, se você não tiver nenhum letramento, você vai ouvir aquela história e pensar, gente, como é que ela aguentou isso? Ela aguentou porque muitas coisas são naturalizadas, porque muitas mulheres ficam casadas 30, 40, 50 anos, porque ouviram das outras pessoas que é normal, que os homens são assim mesmo. E depois elas ficam nessas relações que são muito difíceis e elas são gradualmente desestruturadas, né? A mulher vai saindo de um lugar que ela tem algum autorrespeito e vai sendo perdendo isso. Ela vive realmente num ambiente assim muito nocivo para ela. Então as mulheres vão se desestruturando. Então, às vezes, como é que a gente identifica isso numa reunião? A gente identifica, às vezes, pela própria história da pessoa. Como a pessoa, tudo que ela aguentou, ela vai te contar uma história que você vai ver que ela aguentou milhares de coisas. E geralmente o discurso dela quanto mais a pessoa mais encolhida ela tiver, mais violência tem. Agora também tem outra questão, tá? Eu acho que às vezes a gente alega que a pessoa que está se defendendo, que está retrocando, ela não está em violência porque ela sabe se defender. Não, porque a gente está falando de um sistema de poder que beneficia mais uma parte do que a outra. Então, mesmo a pessoa que ainda está discutindo, está respondendo, muitas vezes ela também está sofrendo violência patrimonial, assédios de várias formas, sendo desqualificada, sendo ameaçada. São só 2 etapas, sabe assim, as 7 etapas do luto? São só etapas diferentes da própria pessoa. E a gente, como advogado, a gente pode enxergar isso. E quando a gente enxerga, nos ajuda até a parar com aqueles negócios de falar, nossa, mas como é cansativo, porque a gente consegue entender que tem funcionamentos que a pessoa vai ter que retomar para ela mesma poder caminhar de novo, entendeu? Quais são as principais formas de desrespeito? Porque a gente está aqui falando de um divórcio com respeito. Mas para a gente ter certeza que a gente está num divórcio com respeito, ou trazer para o prumo, né, esse respeito para o divórcio, a gente precisa também estar antenado para formas de desrespeito aqui, né, nesse momento, né, da instauração do divórcio. E falar dessas formas de desrespeito, talvez aqui, né, nessa live, essas diversas formas, pensando, né, como você já falou, do assédio moral psicológico, né, da violência patrimonial, e aí também, voltando aqui para te perguntar sobre a violência patrimonial, quais são os sinais, né, que a gente percebe no processo, obviamente, além de ocultação de bens, mas principalmente no seu tema, né, na seara dos alimentos, né? Como que essa manutenção e sustento do ex-cônjuge pode ser usado
como forma, né, de encurralamento para um acordo, né? Já acho, assim, que se existe um encurralamento para o acordo, já existe a violência patrimonial. Eu parto sempre do princípio que o mínimo que duas pessoas que efetivamente têm boa fé numa tentativa de um acordo de divórcio respeitoso, mesmo quem tem mais dinheiro está tendo a perspectiva de que ela não pode esmagar financeiramente. Porque uma pessoa com menos opção financeira, ela é muito mais oprimida. Então, eu sou muito atenta com, assim, a pessoa está pagando a parte dela. Ela durante os... Porque, assim, uma realidade que a gente pode perceber é que no casal tinha sempre alguém que era a pessoa que primordialmente arcava com a maior parte das contas. Na hora que essa relação acaba, essa pessoa ainda está fazendo isso? Ou essa pessoa agora cada um se vira. Se agora cada um se vira, a gente já está falando de uma coisa menos respeitosa, porque significa que a pessoa está descumprindo os acordos, porque os casais, quando eles decidem que uma pessoa vai dar prioridade à família, enquanto a outra pessoa vai dar prioridade à sua própria profissão, isso é um combinado. E aí, na hora que esse combinado não existe mais, você pega essa pessoa e joga ela assim, joga ela fora que nem um sapato velho. Então, assim, eu diria que, assim, para mim, um primeiro termômetro, quando a gente está conversando sobre uma possibilidade de um acordo de divórcio, que as pessoas estejam efetivamente com boa fé, com vontade de ser respeitosas com a outra, elas respeitarem os acordos que elas fizeram casadas. Elas... Eu costumo, Ana, justamente propor que quando se senta numa mesa e a princípio você predispõe que as pessoas estão ali sentando numa mesa porque elas querem ser autoras, né, desse divórcio, elas entendem que há ali um espaço de diálogo, mas o que eu identifico, e queria também confirmar isso com você, é que muitas vezes quando a gente justamente propõe que durante esse primeiro período em que a gente está justamente tentando construir uma nova forma de manter essa família agora divorciados com a menor perda possível, principalmente para os filhos, que se mantenha durante esse período de negociação aquilo que você falou, aquele status quo. Então, quem pagava 70% continua pagando 70% porque a gente está aqui sentado para se reestruturar, Exata. justamente para pensar, é lógico que um divórcio tem duas casas, que vai ter uma restrição patrimonial, mas vamos manter um status quo até a gente chegar numa solução, ou pelo menos para aquele período, né? Pensando aqui que a gente está numa mesa de negociação comprometido, né, com essa transparência, com essa boa-fé, com trazer ali, né, muitas vezes, a capacidade financeira de cada um. Eu acho que esse momento que você falou é muito importante e eu tenho proposto isso, né, num primeiro momento, quando aparentemente, né, a gente, e acreditando na boa-fé, porque eu acho que, obviamente, que o ser humano, na sua maioria, tem boa-fé e procura um advogado para sentar nessa mesa, que seja mantido por esse tempo, né, até a gente conseguir equalizar as soluções aquele combinado que o casal mantinha até então. Concordo plenamente. Eu acho que, até porque a gente tem que perceber que se uma pessoa está oprimida financeiramente, ela não vai exercer a autonomia privada dela igual uma pessoa que não está oprimida financeiramente. Então, assim, o mínimo que você tem que ter é a garantia de que enquanto vocês estão negociando, as regras combinadas até então vão ser minimamente mantidas de uma forma que é óbvio, se acontece alguma coisa, não dá mais para isso ou para aquilo. Mas eu acho que, assim, muitas vezes o que a gente vê é que as pessoas estão negociando apesar de tá pagando, não ter transparência. Outra coisa que também me chama muita atenção, que também tem esse abuso patrimonial. Você vai discutir uma partilha de bens, mas não tem transparência nos qual é o quinhão, qual é o tamanho desse monte, cabe a cada um.
Você divide, mas você divide no apalavramento, entendeu? Ah, não, eu estou dizendo que é isso. Então, traz os documentos, né? Então, E, e, e muitas vezes a mulher, né, nesse papel que ela assume dentro dessa relação, ela nem tem conhecimento desses ativos e ela nem sabe escolher esses ativos. Então, nesse ponto, né, trazer também uma profissional ou para auxiliar essa mesa ou para auxiliar essa própria pessoa, né, uma profissional da área de finanças ou um profissional da área de finanças, nesse momento, né, da transparência e da escolha dos ativos é fundamental. sem dúvida, até porque é isso, né? Você não pode querer que uma pessoa que muitas vezes saiu do mercado de trabalho para cuidar da família, agora ela seja um expert de lei, imposto de renda, escrituras, ela entenda a complexidade disso quando a gente não está falando de empresas. E aí, por isso que eu acho que assim, o letramento do advogado, ele ajuda o advogado a entender que onde existe algum tipo de opressão e de abuso, não existe boa-fé. Você não está negociando de boa-fé se você está tentando empurrar o outro para o corner para ele fazer o que você quer, entendeu? Sim, E aí a gente vive muito esse lugar de que muitas vezes o próprio o próprio cliente, ele não consegue entender o que ele está vivendo e você tem que ajudar ele a mapear dentro das possibilidades, pouco a pouco, porque eu acho que o próprio processo de emancipação, de entender que determinadas condutas não são adequadas, não são justas, etc., muitas vezes é difícil. Você tem que ir aos poucos ajudando esse cliente a entender por exemplo, eu estou vendo aqui que alguém falando dos filhos. Eu acho, eu tenho, para mim, por exemplo, a questão da pensão alimentícia dos filhos. 30% para 2 filhos, se você tem uma maioria de famílias onde o homem é o grande provedor da vida desses filhos, você passa a ter uma pessoa que é quem justamente tem dinheiro, tendo um teto para contribuir com o sustento dos filhos. E a outra parte, que às vezes nem tem, ou tem um salário ínfimo perto, nunca entrou, agora ela não tem mais teto. Tudo que ela ganha, ela vai ter que resolver, entendeu? Então, o acordo, o respeito, ele é muito maravilhoso no lugar se você levar isso em consideração, inclusive para você, às vezes, fazer propostas e acertos que sejam diversos desses padrões, porque esses padrões são padrões que empobrecem as mulheres e, por via de consequência, as crianças. Porque a gente ainda tem no Brasil 68% de crianças que moram, que estão com a guarda unilateral materna. O índice de guarda compartilhada é 30%. E não é porque, gente, aqui fazendo já uma observação, não é porque não há interesse, porque há interesse e as mães não querem dar, não, porque existe uma falta de interesse mesmo. Então você ainda tem uma situação de as mães têm um sobrepeso enorme nesse sustento. E aí você tem toda uma interpretação da lei que é muito mais voltada para beneficiar quem paga a pensão do que para quem recebe. Só que quem recebe pensão é um vulnerável. É alguém que precisa sim. daquela pensão. E outra coisa também que eu acho é que a gente, além de determinadas mães, elas não teriam nem como contribuir mesmo que elas trabalhem. Elas às vezes trabalham, elas têm um valor, elas recebem algo tão singelo, porque elas ficaram às vezes anos fora do mercado de trabalho, que elas mesmas também mereciam ter uma pensão. Que elas não vão se agora, além de elas não dão conta nem das próprias contas, quiçá das contas, uma parte das contas das crianças. E aí o que me chama a atenção é que é violento se você naturaliza que isso seja assim. Porque isso significa que as mulheres ficam cada vez mais empobrecidas no final das relações. A gente tem um índice. Isso não é um privilégio brasileiro, não, tá? Isso tem um estudo inglês que mostra que um homem demora 1 ano para se recuperar financeiramente de um divórcio. A mulher, na melhor hipótese, 10 para se recompor.
Então, assim, é um lugar de muita dificuldade mesmo, porque a gente ganha menos, a gente tá. Os estudos mostram que assim, a gente ganha menos porque a gente tem menos disponibilidade, porque a gente tem que, né, arcar mais com responsabilidade do trabalho doméstico não remunerado. E aí, quando você vai para um divórcio, que a outra parte não reconhece isso, e ela quer ficar com tudo que tem de melhor ali daquele acervo e pagar o mínimo possível, você está reiteradamente alimentando um lugar onde o mais vulnerável continua numa situação vulnerável, que é essa mulher, os filhos que ficam com ela, em sua maioria, e quem pode pagar a pensão pagando muito menos do que deveria, contribuindo muito menos do que deveria. Então é uma situação assim que é uma violência institucional. Você não ter esse olhar para essa vulnerabilidade, não perceber que assim você está ajudando a deixar esses grupos cada vez mais pobres mesmo, é bem complexo. Ô, Ana, uma questão também que eu acho relevante e que a gente já conversou muito, né? Muitas vezes a violência processual, quando a gente ingressa, né, com uma ação, seja oferecendo alimentos, né, seja como credor de alimentos, porque é interessante também, se a gente não informa ao nosso cliente homem, ele normalmente ele vem com aquela perspectiva já de barganha, né? Eu vou oferecer, vamos oferecer pouco, porque com certeza, né, eu vou ter uma demanda para poder aumentar depois, né? E um ponto que eu ia te perguntar é se inicia-se um processo, a gente tem, né, essa audiência de conciliação normalmente, né, num processo, e aí, infelizmente, poucas pessoas, cada vez mais, e nesse movimento do divórcio com respeito, a gente está capacitando profissionais aí, né, para métodos de construção de consenso, né, seja as práticas colaborativas, seja através da mediação, seja uma negociação entre advogados, mas muitas vezes a gente ainda sabe que num país muito díspare, né, como você mesmo está falando, trazer essa pessoa para a mesa, ainda que se queira um acordo, é através de uma ação de alimentos, porque muitas vezes as mulheres elas não têm condições de sentar nem nessa mesa para começar a conversa. Então, pedir É, alimentos provisórios, né, é uma forma de, pelo menos, trazer a pessoa para essa mesa, quando, obviamente, a gente já ultrapassou aquelas fases da boa-fé, da negativa, da claro. falta de diálogo. Mas como identificar, né, essas formas de violência no processo? De Olha, desrespeito, né? Também, porque é o que você falou, a gente pode até ter uma violência, mas eu acho que talvez antes da violência a gente possa já identificar formas de desrespeito. olha só, eu acho que muitas vezes você, num processo onde você vê uma pessoa. Eu acho, por exemplo, dando um exemplo fácil, assim, a pessoa já entra propondo, faz uma oferta de alimentos. A primeira coisa que a pessoa faz é entra com uma oferta de alimentos propondo um valor ínfimo, que ela mesma sabe que às vezes não cobre nem o colégio da criança. E o juiz fixa muitas vezes. Fixa assim em 10, eu já vi assim, de fixar de cara 15%. Aí você vê que a planilha não fecha, não fecha sequer a escola da criança. Isso claramente é uma violência patrimonial. Aí vem todo o enredo junto com essa violência, dizendo que a mãe também tem que contribuir, que a mãe também tem que isso, que a mãe não pode continuar sendo uma encostada. E aí vamos em frente, né? Não é raro você ver, eu acho que é muito difícil você ver um processo onde existe uma violência patrimonial que ele não vem recheado de um monte de outras violências de ordem de ofensas, tá? Violências psicológicas desqualificando, tanto que já existe hoje
eu acho que é uma coisa da OAB eu não me lembro qual é o termo exatamente que eles usam, da OAB da Bahia, que até a Lise Borges que encampou esse projeto, mostrando que assim, determinadas palavras que desqualificam as mulheres e são atentatórias à justiça. E assim, as palavras nos cercam o tempo inteiro, gente. É assim, louca, folgada, preguiçosa, desequilibrada. E aí vamos. E você não vê quase num processo se falar isso de homens, né? Ninguém fica dizendo que ele é louco, folgado, não trabalha, etc. Por quê? Porque não se naturaliza chamar os homens de loucos, né? E quando, aí voltando lá para o Foucault, aquela aulinha básica que a gente aprende na faculdade, né, de sociologia, o que você faz quando você chama alguém de louco? A consequência é tirar a voz dessa pessoa, ela é louca. O lugar dela é no manicômio. Ninguém leva a sério o que um louco fala. Então, é importante a gente abrindo as caixas, porque assim, a violência patrimonial, ela vem numa oferta que ele sabe que não cobre nem os custos de uma escola, ou que só cobre os custos de uma escola, mas que como é que vai se pagar o condomínio, IPTU, a conta de luz, a comida, a natação? A criança tem uma série de despesas que simplesmente agora vão ser pagas como? Entendeu? Isso é uma violência patrimonial. E aí ela vai piorando, porque muitas vezes, além de você deixar de pagar uma coisa que você sabe que você deveria, que você poderia, isso é, inclusive, né, um abandono afetivo, né? No conceito mesmo do STJ, que é uma discussão que a gente teve até semana passada, também num evento, e que eu coloco sempre isso. A gente não tinha que estar discutindo abandono afetivo. A gente tinha que estar discutindo alimentos hoje de outra forma. Porque discutir como você repara o abandono não faz sentido, gente. A gente tem que discutir hoje como torna as pensões, como é que tira essas crianças da vulnerabilidade, como é que a gente torna essas pessoas que acham que elas vão sair dessas relações sem ter deveres. Porque se a gente continuar numa perspectiva de reparação, a sociedade não melhora. Não é sobre reparar, é sobre prevenir, né? E para prevenir, não tem como você ofertar uma pensão que você sabe que mal cobre a escola, entendeu? Um, Não um cobre. ponto que você está falando que é da prevenção e que eu tenho recebido muito e tenho trazido, e hoje a gente tem instrumentos que ainda não estão na lei, mas que tem projetos, é a questão do regime de bens como forma de opressão, né? Como é comum a gente se deparar com regimes de separação de bens, ou às vezes com um regime da comunhão parcial, mas que se resguarda antes de que os bens sejam todos particulares. Então, muitas vezes, né, você falou de prevenção, eu penso como é importante estar atento também, né, sobre esse regime de bens e como isso nessa mesa, né, do divórcio deve ser trazido, porque é aquilo, né, que a gente muitas vezes é a mulher, ela fica anos, aquela outra parte, né, aquele marido acumulando um patrimônio que no final de um divórcio ela não vai ter direito, em tese, a nada. E hoje a gente pode já trazer para essa mesa, né, esse instituto. Eu não gosto muito desse nome, mas é o nome que pegou, né, dos alimentos compensatórios, né, que tem um caráter indenizatório, principalmente quando a gente identifica, e muitas pessoas não conhecem o que é isso, né, Ana? Vamos trazer um pouco desse tema. Identifica que esse divórcio ele vai gerar uma desigualdade, né, absurda, um abismo, muitas vezes, em decorrência desse regime de bens, para essa mulher, na maioria das vezes, pós-divórcio. Eu estou dizendo a maioria das vezes, porque eu até estou com 2 casos em que o homem tem menos patrimônio que a mulher. E é engraçado, né, que nesse momento também, obviamente que o homem não precisa dessa tutela, mas como que, por uma série de razões,
a priori, né, não a regra geral, mas como que esse é um instituto ainda tão contestado, digamos assim, né? E pouco conhecido e pouco divulgado. E eu entendo que numa mesa de negociação isso pode ser um instrumento, né, de equalização dessa partilha, dependendo de como qual é o monte a ser partilhado, porque eu quero aqui frisar para as pessoas que estão nos ouvindo que muitas vezes as pessoas acham que elas estão protegidas pelo regime da comunhão parcial e não estão, Exatamente. né? Que é o regime legal. Porque é fácil a gente já pensar, a separação é óbvio que vai ter aí um acúmulo de patrimônio que não vai ser partilhado. Mas como a gente percebe formas de abuso patrimonial e financeiro no regime da comunhão parcial também. Eu acho que quando você casa desde o começo e a pessoa fala que ela quer casar com separação de bens, ela pelo menos está te dando uma pista de como ela entende o dinheiro, né? O que eu acho que, por mais inadequado, injusto que depois, isso é uma segunda parte da nossa discussão, seja ela sair sem nada, ela no dia um ela contou. O problema é que a gente vive num país onde as pessoas têm pouco acesso ao advogado, né, preventivo, não pode despender desse dinheiro, mal entendem o regime de bens, como funciona, então a gente vai para um regime de comunhão parcial. E aí as pessoas acham que está tudo certo, só que no regime de comunhão parcial onde mais tem fraude. E uma vez que a fraude que é de você esconder um patrimônio, você pode reabrir para discutir. Você tem fraudes que é de efetivamente você fingir que o patrimônio é menor para dividir a menor. Então, o regime da comunhão, eu acho que ele leva a essa sensação de que está tudo certo, tudo garantido, mas não realmente, especialmente porque como as pessoas muitas vezes pensam que está tudo certo, elas não tomam conhecimento do patrimônio. Então, como é que você vai dividir, entender o que você está dividindo, se muito pouco você entende do que vai ser dividido, né? Não raro, as mulheres não sabem quantos homens ganham, não sabem onde o dinheiro foi investido, entende os imóveis, né? Se você tem um imóvel. Mas eu já tive experiências, por exemplo, de homens que dizem são casados na separação de bens, na comunhão de bens, e que aí eles informam que, como eles estão pagando com um pedaço do FGTS dele, na escritura eles têm que botar diferenciadamente. Olha que malandragem. Então vai para a escritura dizendo que ele tem tantos por cento e ela tem tantos por cento, num regime de comunhão. Então, assim, as pessoas são muito criativas na forma de se prevenir. E aí, o que eu acho também que a gente vê muito ninguém se separa do sábado para o domingo. As pessoas se separam muitos anos antes. Elas se preparam para se separar muitos anos antes. E quem está focado em sair não pobre de uma relação, né, que não quer, acha que o outro não merece nada, etc., começa a se preparar com mais cautela ainda quando é um regime de comunhão. Então, é perigoso, é um regime que efetivamente você não. Se você não tiver muita transparência, você tem muita chance de ter alguém vulnerável para uma violência patrimonial, dividindo o que a pessoa não entende e deixando de fora coisas que ela tem direito, né? Eu já vi assim ameaças de coisas que não fazem sentido. Ah, você vai querer essa parte dessa empresa? Ah, então você fica com as dívidas. Mas a pessoa não é nem sócia. Como é que ela vai ficar com as dívidas? Então, assim, fora as fraudes, né? Que as empresas também possibilitam. Você esvazia uma empresa onde essa pessoa é sócia sua, né, indireta, porque você é casado em comunhão, ela não pode participar da administração. Então, assim, o regime de comunhão, ele exige muita transparência nas conversas que você quer respeitosamente tentar fazer um acordo de partilha. Senão, o lugar mais garantido é mesmo através de ofício,
judicial que as informações vão vir, vai aparecer quanto tinha nos bancos, como era a declaração de imposto de renda, até porque às vezes os juízes, quando eles percebem que tem alguma coisa errada, ele manda voltar muitos anos para trás para ver a evolução patrimonial e como de repente sumiu o dinheiro um ano antes do divórcio. E, e assim, é complexo. Agora, a separação, eu acho que ela tem um outro lugar, né? Ela conta um pouco antes, mas a gente tem que pensar que culturalmente as mulheres também muitas vezes concordam com o regime de separação porque elas não querem parecer interesseiras e elas não entendem o que elas estão assimilando para a vida delas a longo prazo. Porque você está, na verdade, botando para dentro uma série de reservas é, que você não vai ter, permitindo que o outro. E ainda assim, não raro também você ouvia a uma das partes dizer assim: ah, mas ele prometeu que ele sempre ia cuidar de mim, mesmo o regime de casamento sendo da separação. Desculpa, ele não vai cuidar de você, esse regime da separação. Ele já contou no dia 1 que ele não faria isso. Se existe um caso, é a exceção para comprovar a regra, né? Então, os alimentos compensatórios, eles vêm num lugar muito bom para mostrar que, assim, são responsabilidades que foram concordadas, acordadas, combinadas ao longo dos anos, inclusive antes de se casar. Quantos Sim, momentos a gente vê também que começaram antes de uma união estável? Aí a pessoa casa para poder criar um regime de bens que ela se toca que ela está num regime de comunhão. é verdade. E para quem está nos ouvindo, né, essa é uma verba alimentar que é justamente nasceu muito nesse momento da partilha, onde se deflagra que uma das partes, normalmente a mulher, não vai ter nada a ser partilhado, mesmo numa relação longínqua, por conta ou dos bens serem particulares, que é aquele que não se comunica no regime da comunhão parcial, que são bens doados, herdados, ou bens que a pessoa já tinha antes, ou um regime da separação, que, como a Ana disse, muitas vezes você já está sabendo com quem você vai se casar. Mas mesmo assim, esse instituto serve justamente para compensar ou indenizar aquela pessoa que está saindo sem nada de uma relação em que ela sair sem nada vai fazer com que ela tenha uma queda de padrão abrupta, a ponto muitas vezes de não conseguir mais viver nem perto da escola dos seus filhos, Não, não ter, não muitas ter vezes. mais nem condições, né, de circular no ambiente que os seus filhos sempre circularam, porque ela não tem, né? Ela está recebendo ali alimentos civis, que são aqueles da pensão alimentícia, mas ela, com esses alimentos, ela não consegue manter um padrão mínimo para levar uma criança numa festa onde um colégio que ela sempre estudou e comprar um presente para esse Exatamente. filho, né? Para morar num imóvel mínimo dentro daquela sociedade que ela sempre conviveu por anos. Então, é interessante, né, fazer essas perguntas para aquelas pessoas que estão se divorciando, né, sobre esse instituto, que é um instituto que justamente nasceu em outros países, já está no Código Civil francês, é um dos pontos positivos de sugestão, né, para a reforma, né, que aí, né, nem vamos discutir essa questão da reforma, mas é certo que, como qualquer lei, o Código Civil precisa de questões pontuais. Essa é uma delas, que é muito interessante e necessária. E, então trazer esse ponto aqui, né, como uma forma de trazer um instituto que pode trazer um respeito e, pelo menos, uma equalização mínima nesse momento do divórcio. Dignidade, né, Renata? O que é? Trazer dignidade. Dignidade, né? E solidariedade, que é um tema tão importante.
Exatamente. E é interessante falar que assim, ele não tem o mesmo caráter que os alimentos tradicionais. Você não vai ser, não existe prisão para os alimentos compensatórios. Ele tem um caráter de ressarcimento e não um caráter de sobrevivência. Você pode pedir alimentos compensatórios mesmo que você trabalhe e ganhe dinheiro, porque os alimentos Sim, compensatórios são relacionados ao patrimônio e não à sobrevivência. Então, são detalhes que a gente tem que estar atento e perguntar para o cliente. E também tem um prazo diferente para pedir, né? Se eu não me engano, são 3 anos. Você tem alguns detalhes que são de natureza diferente dos alimentos tradicionais. Mas que, se você entender como funciona, você pode proporcionar para o seu cliente a possibilidade de ter alimentos compensatórios. e pode educar, né, muitas vezes, os nossos clientes da importância e também desse ponto, né, atrativo dele não ter as mesmas sanções, dele ser muitas vezes uma forma de equalizar aquele primeiro ano, ou aquele primeiro um imóvel para a pessoa ter onde morar, ou assim, trazendo ali talvez recursos para uma mesa de negociação, onde a gente pode, né, nesse momento do divórcio, equalizar um pouco, muitas vezes, essa situação tão díspare que só aparece nesse momento em que a pessoa, normalmente a mulher, decide se divorciar, ou o homem tomou essa iniciativa, mas aí vem na partilha essa surpresa de que não há nada a partilhar, né? Ou já houve um planejamento para a redução desse patrimônio. O Ana, a gente tem aí mais 8 minutos Ah, e eu queria assim voltar para o nosso público perguntando, né, claro. como que o advogado ele pode, como que o nosso esse público pode procurar advogados que tenham essa visão, né, ou que tragam essa visão, ou que o próprio cliente traga essa proposta. E o que, que você acha do papel do advogado nesse momento do divórcio? Eu acho que o papel do advogado é fundamental. Eu acho que o advogado, ele às vezes queima famílias inteiras, e às vezes ele salva situações que são extremamente conflitantes, impede que se escalonem para uma situação de violência. Acredito que até a minha dissertação de mestrado é sobre isso. Eu acredito que é nos acordos que a gente vai fazer a transformação, porque a gente vai levar os acordos para o judiciário e motivar o judiciário a ler esses acordos de outra forma. Inclusive, uma das coisas que eu sempre sugiro é que, quando a gente faz os acordos, a gente escreva as motivações de bons acordos. Escreva por que está pagando acima daqueles 30%. Escreva que reconhece que essa mulher trabalhou cuidando desses filhos e que isso é um trabalho que precisa deixar de ser invisível, que ele gera dinheiro. Ele gera dinheiro não apenas para a família, né? Porque ele gera poupança, mas ele também gera dinheiro para o Estado, crianças mais saudáveis, né? Semana passada eu estava nesse evento que era do Secretaria da Mulher, comemorando o mês realmente Agosto Lilás, e eu ouvi que 70% das mulheres que têm filho PCD, pessoa com deficiência, elas nunca mais voltam para o mercado de trabalho. Porque se elas voltarem para o mercado de trabalho, não tem quem cuide dos filhos dela. Então, assim, você tem que. Quando a gente olha a nossa jurisprudência hoje, falando de alimentos, praticamente não se olha para crianças com outras necessidades especiais que sejam sequer quantificadas ali nessas pensões. Raro isso ser tratado, isso tinha que ser tratado. Então, quando você vai para um lugar de acordo, onde você reconhece isso, você está não apenas ensinando o seu cliente, a outra parte, o advogado, como você está ensinando o Ministério Público, o juiz, mostrando que assim, olha, esse homem ou essa mulher, eles estão reconhecendo esses papéis, eles estão reconhecendo esses acordos que foram feitos em família. E nós, como advogados, podemos fazer isso.
Porque se a gente consegue ler isso, a gente pode escrever. A gente, além de tudo, geralmente advogados gostam de escrever. Então, por que não escrever isso, não trazer isso como o fundamento de um acordo, né? Eu, assim, acho que o papel do advogado, ele é fundamental. Assim como ele, muitas vezes, ele cria discórdia onde não tem discórdia. Eu já vivi algumas situações onde que você vai fazer um acordo, às vezes, 2, 3 anos depois, de uma coisa que poderia ter sido feita antes. Porque tem questões pessoais, às vezes, de nós, advogados, que acha que a pessoa tinha que ter aceito aquilo, que está mais do que bom, e aí não aceita. Enfim, coisas assim. Nós temos que ter muita consciência, porque o advogado, ele tem dois caminhos. Ou ele é um mantenedor de poderes que já existem, ou ele é um transformador social. Exatamente, né? E eu queria só, você trouxe um tema muito importante. Então, quem está nos assistindo, vai lá no YouTube ou vai no perfil do Divórcio com Respeito, porque a gente tem uma live do ano passado do divórcio com filhos com deficiência, da Daniela Griner, que a Dani ela traz um caso pessoal e ela traz também o seu papel como mãe e como advogada, né? E convido todos a olharem e visualizarem e assistirem essa live, que todas as lives aqui, algumas pessoas perguntaram, elas ficam salvas, né, no nosso perfil e também depois são salvas no nosso canal do YouTube. Ô, Ana, a gente já aqui encaminhando para o final, o que, que você falaria, né, para mulheres nesse momento que estão nos assistindo, que vão nos assistir e estão se sentindo de alguma forma inseguras, oprimidas nesse momento do divórcio, né? O que, que você antenaria ou sinalizaria para ela de importante pensar? Eu gosto sempre de pensar que os acordos, para serem reais, eles têm que se sustentar a longo prazo. Não adianta fazer acordo que a longo prazo você não vai conseguir viver com aquele acordo. Aí, se é para esperar, o processo judicial ele vai provavelmente encontrar os caminhos mais óbvios. Vai fazer as investigações financeiras necessárias, etc. Eu acho que uma coisa que eu gosto de falar para os meus clientes homens e para as minhas clientes mulheres é que o acordo ele tem que ter algum pé na realidade. Você consegue viver com isso? Você consegue pagar essa pensão? Tudo bem, não é? Eu quando eu falo consegue pagar, é óbvio que pagar mais do que necessariamente era o que se fixaria. Mas você consegue lidar com isso? Porque às vezes a gente quer se livrar de um problema, mas aí a gente só joga o problema um pouco para frente. Então, minha primeira premissa nisso é assim, esse acordo é sustentável? Eu acho que acordos que as pessoas reiteradamente têm que voltar para discutir dinheiro, reiteradamente têm que voltar para discutir determinados detalhes, eles costumam ir se tornando tretas entre o ex-casal. Porque tem assuntos que já são difíceis de serem discutidos casados, imagina divorciados. E outra É, coisa que eu chamo, Desculpa. imagina, que eu chamo muita atenção das mães e dos pais o que a gente ensina para os nossos filhos no fim de uma relação. Você gostaria que a sua filha fosse tratada desse jeito? Você quer ensinar para sua filha aceitar ser tratada dessa forma? E a recíproca do mesmo jeito, entendeu? Você pergunta isso para o pai e pergunta isso para a mãe também. A gente está ensinando eles a reproduzirem muitas coisas. E aí, muitas vezes, eu vejo pais e mães se tocarem que, assim, tem alguma coisa que está indo por um caminho que eles não deveriam, porque eles estão dando um exemplo, né? Ou de que é tudo sobre mim, ou de que não, eu não vou deixar fazerem isso, eu tenho que realmente me posicionar aqui. Então, eu tenho esses dois. Para mim, são dois pontos que eu gosto sempre de olhar. Esse acordo se sustenta. Se ele se sustentar, tá ótimo. Se ele não se sustentar, não faz muito sentido. Ele não é respeitoso. Se ele não se sustenta, ele é dificilmente respeitoso com a realidade. Ou ao menos, né, a gente nesse acordo, quando muitas vezes a gente não pode mapear, a gente já prevê um tempo onde as partes se comprometem
antes de recorrer a qualquer método adversarial, a sentarem para rediscutir se esse acordo feito naquele primeiro momento, né, está, de fato, sendo sustentado ao longo de 2 ou de 4 anos, né? Mas olha, Ana, 21 horas, vamos ter que terminar. A gente podia fazer mais 3 lives. Te agradeço demais por tudo isso, por todo o seu trabalho que você vem fazendo nos últimos anos, principalmente se dedicando, né? Parabéns, obrigada, e me sinto também muito honrada de fazer parte desse trabalho com você. Obrigada. Gente, até amanhã com muito mais lives. Boa noite para todos. Boa noite, gente. Tchau.